Olá, sou Eulálio, sou engenheiro, trabalho com orçamento de obras públicas e neste vídeo aqui, antes de falar, porque tem uma dúvida que foi gerada a respeito de administração local, eu vou falar sobre isso no próximo vídeo, mas antes queria falar um pouco sobre um termo que eu uso bastante, que é a caixa de Pandora, né? A caixa de Pandora, na mitologia grega, era uma caixa que guardava todos os males, e Pandora foi uma personagem concebida por Zeus, que era bastante curiosa e acabou abrindo essa caixa. Então, como é que a gente poderia definir a caixa de Pandora hoje dentro dos orçamentos? São aqueles serviços que possuem uma... Serviços não, é aquele serviço que possui uma grande quantidade de serviços embutidos nele, que pode ser caracterizado como verba, mas muitas vezes você não coloca como verba, coloca lá como unidade, e possui uma grande importância de valor na sua execução. Vou citar, por exemplo, quadros elétricos. Muitas vezes, em não se tratando de obras residenciais ou obras que são menos complexas e que você tem um quadro com uma quantidade de disjuntores e que você pode pegar lá no OSSI, no Sinap, aquele quadro e montar os disjuntores, aí sim você faz, a partir de um diagrama unifilar, você consegue fazer a composição desse quadro e montá-lo. Mas tem situações mais complexas que tem transformadores de corrente, transformador de separação, transformador de potência, no break, DSI e por aí vai, que são componentes que estão integrados no quadro, além do simples barramento, além dos disjuntores, dos DRs, dos protetores de surtos e por aí vai, e que, dada a sua complexidade, muitas vezes o orçamentista ele se limita a simplesmente pegar esse quadro, cotar no fornecedor e colocar na planilha orçamentária. Mas só que isso daí, isso pode gerar algumas interpretações. Por exemplo, tem disjuntor? Tem. Então esse disjuntor, querendo ou não, tem que ser um serviço composto pelo Sinap. Tem DR? Tem. Então se tem DR, é um serviço composto pelo Sinap. Então tem que ser um preço referencial ao Sinap, independente dele ser um preço total, fechado. E aí, o ideal mesmo é tentar buscar com o fornecedor esse destrinchamento do quadro, nem que seja ele uma composição, mas dentro dele discriminando quais são os componentes que estão dentro. Principalmente porque muitas vezes pode ocorrer, e isso tem ocorrido em algumas situações, em que o quadro que está ali dentro do orçamento, que foi cotado, não corresponde ao que está no projeto ou ao que está no memorial descritivo, mais especificamente no projeto, né? No projeto elétrico, no diagrama unifilar, está faltando um componente que é de grande importância no valor, mas que não está contemplado no quadro, e por ele estar ali, gera uma distorção de preço muito grande na hora da execução, e isso pode provocar um aditamento, um aditivo de preço. Tem quadros de automação, quadros de refrigeração, de câmaras frigoríficas e por aí vai, que esses quadros são bastante pesados orçamentariamente falando e que poderiam ser melhor especificados, melhor destrinchados e quantificados. Caso não haja mesmo condição, que pelo menos tenha-se as três cotações. Então, quadro é um exemplo, sistemas de climatização complexa é um outro exemplo, porque você pode separar dutos, tubulações de rede frigorígena, caixas de ventilação, grelhas, e os aparelhos em si você separar, destrinchar, porque isso provoca maior transparência. Centrais de gases, seja ele gás GLP ou gás medicinal ou algum outro tipo de gás, muitas vezes vem esses orçamentos fechados, mas a gente sabe que tem lá a central de gás e a distribuição até o local, os pontos de consumo. Então isso daí você tem que fazer a destrinchar a central de gás, quais são os equipamentos que estão ali na central de gás,
essa distribuição, porque muitas vezes você tem a fixação da tubulação aparente, ou então o embutimento dessa tubulação na alvenaria, na laje, e o ponto de consumo, que são os conectores, ou as réguas, as canoplas e por aí vai. Então, tem esse serviço. Mas tem outras que você chega ali numa reforma, você tem uma certa dificuldade de orçar, vou citar por exemplo um telhado. O telhado a gente sabe que tem como criar composições. Até mesmo os manuais o Manual do Tribunal de Contas, o Decreto 7983, ele permite que você utilize uma composição e faça os devidos ajustes para a realidade da obra. Então, se você, por exemplo, você está com uma telha que ela não tem especificação no SINAP, no OSSI, e você vai fazer a cotação da telha, você vai pegar uma composição equivalente ao tamanho daquela telha e vai substituir o insumo. Isso é permitido, por exemplo. E não simplesmente pegar uma empresa que é uma empresa de reforma, de construção, para me dar um preço e eu vou botar aquele preço ali fechado. Isso daí hoje em dia é uma coisa que está caindo cada vez em desuso a partir do momento que a gente consegue dar maior transparência, destrinchando cada serviço e dando a produtividade desse serviço na composição dele, né? Então, em resumo, o que eu queria falar é isso das caixas de Pandora, que são esses serviços que muitas vezes têm uma grande relevância dentro da planilha orçamentária, são compostos como preço unitário, como unidade, mas em algum determinado momento ele pode ser caracterizado como verba. Então a gente tem que, ao máximo, tentar evitar isso e tentar destrinchar ao máximo a quantidade de itens que compõem esse serviço em serviços auxiliares de uma composição ou então em serviços mesmo que podem estarem agrupados em itens. Voltando à questão do ar-condicionado, a gente sabe que tem o BDI diferenciado para equipamentos. Então a gente não pode usar o BDI de serviços para equipamentos. E ar-condicionado a gente tem o equipamento principal, ele tem um peso representativo e a gente tem que colocar esse PDI reduzido lá para esse equipamento. Mas para os outros serviços que são de engenharia, que você vai fazer duto, fixação, que são serviços mesmo, você vai ter uma equipe ali executando durante um período, que vai fazer teste, carga, vai executar o serviço, você tem que colocar o BDI de serviços. Então, como é que você vai fazer essa diferença? Você vai pegar o equipamento, vou botar o BDI de equipamento. Mas dentro desse equipamento você tem serviços e vai botar um BDI menor. Então, o ideal é fazer essa separação também. Espero que tenha ficado claro. Se vocês tiverem dúvidas, é só perguntar aí nesse vídeo, que em tempo hábil eu respondo. Se vocês curtiram o vídeo, gostaram, é só dar uma curtida. E caso não estejam me seguindo, é seguir aí e acompanhar os próximos vídeos e os vídeos que já foram publicados aqui nesse canal, ok? Até a próxima.